Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Estou aqui para tentar ajudá-los novamente. Esse é o meu objetivo, né? E hoje, para continuar um pouco daquela série sobre os pais da sociologia, mas articulando os textos que estão presentes no livro Tempos Modernos e Tempos de Sociologia, que será cobrado no vestibular da UFPR. Então, novamente, explicando, eu estou pegando os autores principais, os pais da sociologia, e tentando articular esses conceitos com o que o autor os autores, melhor dizendo, do livro, tentam traçar. Por exemplo, em relação ao Max Weber, os autores eles tentaram pegar aquela cena do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, aonde o empresário, o industrial lá, cria aquela máquina da qual o Chaplin tinha que utilizar para se alimentar enquanto produzia, ou seja, uma máquina para ele continuar a sua alimentação sem que a produção na fábrica parasse. Uma tentativa muito clara de racionalizar o trabalho, de modo que nem mesmo na hora da sua refeição a fábrica parasse de produzir. E os autores, de uma forma bem inteligente, inclusive, trazem o Max Weber como referencial teórico daquele capítulo em questão. Então, para quem lê o texto, deve estar compreendendo o que eu estou falando. Eu achei bem interessante. Até porque esse livro, Tempos Modernos e Tempos Sociologia, a todo tempo está articulando um filme clássico ligado aos conceitos que podem ser trabalhados ali. O Max Weber é um cara muito interessante de se estudar, é um dos mais interessantes da sociologia, né, ao meu ver, assim, né? Foi um cara muito inteligente, versado em várias áreas, sociologia, história, filosofia, um cara muito importante, alemão, que viveu ali na transição do século XIX para o século XX, também viveu uma parte da sua vida nos Estados Unidos, escreveu um clássico da sociologia, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, da onde são extraídas as principais ideias que nós vamos tratar aqui nesta pequena aula. Bom, um conceito-chave para entender Max Weber é racionalidade. Lembrem vocês que esses pais da sociologia, eles estavam procurando tentar entender as mudanças que estavam acontecendo nos tempos modernos e também no período contemporâneo, na história, sobretudo das sociedades industrializadas. Eu peço perdão se vocês estiverem com dificuldade de entender a minha dicção. Eu coloquei esse aparelho aqui, eu vou te contar, é uma tortura. Primeiro para comer, depois para falar. Meu Deus do céu, parece que vai cair todos os dentes da boca. Eu, por mim, não colocava. Mas primeiro, eu não entraria mais em casa se não colocasse. A mulher pediu, tem que obedecer. Segundo, né, evidentemente, que o dentista falou que se eu não colocasse, eu ia chegar nos 50 anos, e não vai demorar muito, eu estaria todo arrebentado. Então é melhor colocar agora, pagar um preço, enfim, mas não tem nada a ver com a aula, vamos embora. Pessoal, racionalidade. Que treco é esse? Racionalidade, bom, o significado literal da palavra a gente sabe, né? A habilidade de utilizar a razão para resolver situações. Tudo bem, mas o que tem a ver isso aqui com a interpretação sociológica em Max Weber? Para Max Weber, sobretudo com a invenção do relógio mecânico e com a temporalização do modo de trabalho no Ocidente, cada vez mais o trabalho foi se tornando racionalizado, ou seja, tá? Cada vez mais foi se procurando formas de produção e de resultados aonde menos tempo fosse utilizado para produzir mais produtos para que se gerasse mais riquezas. Uma síntese do que estava acontecendo no processo industrial, que já vinha se desenrolando desde a invenção do relógio lá no século XIV, no período medieval, 14, 15, passando por período moderno, se consolidando na Revolução Industrial. Então, a racionalização da vida, tá, é esse direcionamento mais objetivo
e mais técnico, certo? Porque a técnica é a ferramenta, é a instrumentalização dessa racionalidade, para que os resultados fossem alcançados com mais objetividade e resultados mais robustos. Percebam aí que aqui também se articula a ciência. Então, não bastava ter o objetivo de racionalizar o trabalho, se não houvesse também um desenvolvimento muito grande da ciência. Então, essa racionalização é uma ação para o trabalho, uma ação para a vida social, uma ação humana nos seus aspectos individuais e sociais mais científica, certo? Visando esses objetivos, seja o lucro, seja a produção, seja uma melhoria na urbanização, coisa do tipo. Então, isso é racionalidade. O agir social com um objetivo específico, usando de ferramentas possíveis que a modernidade trouxe. Pois bem, aqui nós temos uma frase que sintetiza um pouco essa ideia, sintetiza um pouco esta ideia do Weber, que é um texto dos autores do livro Tempos Modernos e Tempos de Sociologia, que diz assim: quando falamos da modernidade ou dos tempos modernos, estamos falando de um conjunto de espaços, atividades e situações em que tudo vai se articulando para criar um jeito particular de ser e agir. Então, percebo uma objetivação da vida. Bom, isso é muito interessante, porque no período medieval e antiguidade como um todo, já havia trabalho. É óbvio que já havia trabalho, é óbvio que já se buscava o lucro, né? Onde havia o dinheiro circulando como moeda de troca para os bens de consumo. Tudo isso, beleza. Isso aí o Marx já tinha trabalhado, outros pensadores também já tinham trabalhado. Tranquilo, isso é fácil de entender. O que muda aqui é o seguinte: naquela época, era a natureza que determinava a quantidade de tempo que a pessoa ia trabalhar, era a habilidade pessoal, o saber fazer acima de tudo que determinava o quanto essa pessoa ia receber no final do mês, ou, na verdade, pelo tanto de trabalho que ela produzisse, de mercadorias que ela produzisse, um trabalhador artesanal, por exemplo. Com a racionalização da produção e da sociedade, essa racionalidade na sociedade, agora passa a ser o tempo, ou seja, produzir em menos tempo possível para melhorar a produtividade. Ou seja, as pessoas passam a trabalhar tendo tempo mecânico, o tempo do relógio, como aferidor do que ela deve fazer e quanto tempo ela deve fazer. Isso aqui é muito interessante, por quê? Não é mais o nascer do sol que determina o horário de ir para o trabalho, e não é mais o anoitecer que determina, opa, vamos descansar e já era. Não, certo? Agora você tem que pegar o Inter 2 no horário que você tem que entrar no teu trabalho, para não chegar atrasado. Manja Inter 2, o local, o espaço físico com a maior população por metro quadrado do planeta Terra. É o Inter 2, eu garanto. Quem pega Inter 2 sabe o que eu estou falando. Mas essa piada do Inter 2 já está requentada, né? Eu sempre conto ela, não tem graça nenhuma. Mas enfim, então isso seria a racionalidade, tá? Essa mecanização da produção, essa mecanização do tempo, essa tecnocracia que vai mudando a forma de viver das pessoas, porque agora elas agem com objetivos mais claros, certo? E fazendo instrumentalização dessa ciência, dessa capacidade de ação pensada, por assim dizer. Que daí, evidentemente, quando todos pensam num objetivo comum, acaba gerando aquilo que o Weber chama de burocracia social, certo? A ideia da manutenção da ordem, ok? Que nós vamos falar daqui a pouco. Qual é o combustível subjetivo, espiritual, digamos assim, dessa nova forma de pensar para Max Weber? Aí Max Weber vai beber naquilo que está claro no livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e ele vai dizer que tudo isso já estava acontecendo, mas teve um combustível, um gás muito grande, sobretudo nos Estados Unidos, né, que foi o país que ele analisou este movimento, que foi aquilo que ele chamou de espírito do capitalismo, a ética protestante.
a ética protestante, a forma como o protestantismo via o trabalho, via os meios de ganhar a sua subsistência, de ganhar a sua vida, essa ética para com o trabalho como sendo o principal combustível do capitalismo, dessa sociedade moderna, cientificista, voltada para objetivos claros. Muito bem. Nesse livro, ele analisa, por exemplo, alguns textos do próprio Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, aonde alguns valores eram tratados como tempo é dinheiro, certo? Crédito é dinheiro, um bom pagador sempre vai ter quem lhe empreste, quem lhe financie. Então, ser um bom pagador também como sendo algo benéfico, ok? A capacidade do dinheiro de gerar mais dinheiro, ou seja, você precisa, tendo dinheiro, ser um bom investidor. Então, o Max Weber foi trabalhando a partir desses valores que o próprio Benjamin Franklin trouxe, e por Benjamin Franklin estar num país de matriz protestante, o Max Weber percebeu que esses valores que o Benjamin Franklin estava defendendo em relação ao uso do dinheiro, ao uso do trabalho, portanto, se tempo é dinheiro, precisa também melhorar a instrumentalização mecânica do seu espaço de trabalho e tudo mais, aquilo que eu já falei. Max Weber viu isso como um resquício já secularizado, sem um verniz tão religioso assim, mas um verniz daquilo que era a ética protestante para com o trabalho no dia a dia. A reforma protestante, ela surgiu no século XVI, se consolida no século XVI, com Martinho Lutero e João Calvino. Em especial, João Calvino defendeu uma doutrina conhecida como doutrina da predestinação. E não apenas Calvino, mas todos os calvinistas, aqueles que foram inspirados pelas correntes que saíram da reforma de Calvino. Na Holanda, eles são chamados de reformados, na Escócia, presbiterianos, tá? Na Inglaterra e nos Estados Unidos ficaram conhecidos como puritanos. E os puritanos, eles tinham uma visão religiosa em relação ao trabalho. Qual que era a ideia? Mais ou menos assim. A doutrina da predestinação dizia que Deus escolheu, pelo seu livre amor e graça, pecadores para serem salvos. Predestinou algumas pessoas a serem salvas, a serem perdoadas dos seus pecados. E como resultado da ação de Deus nessa pessoa, a visão de mundo dessa pessoa mudava. E ela passava a ver a sua vida naquilo que ela fizesse, fosse um sapateiro, fosse um padeiro, fosse um relojoeiro, fosse um advogado, um professor, ela deveria ver na sua profissão uma vocação, certo? Uma vocação, tá? Um chamado para fazer aquilo bem feito. Porque se Deus a salvou para ela ser um exemplo para todos os outros homens. E ela deveria servir os outros homens, porque nem todo mundo seria pastor, nem todo mundo seria um diácono, nem todo mundo seria um sacerdote religioso. Então, se você não é um sacerdote religioso, você é um empresário, você tem que ser o melhor empresário para agradar a Deus e para agradar os homens. Se você é um sapateiro, você tem que fazer o melhor sapato, porque aquele sapato tem que ser uma oferta para Deus e também tem que abençoar aquele que comprar o seu sapato. Você não pode fazer um sapato sem vergonha, do qual o cara vai utilizar e vai cair a sola no primeiro uso. Para os puritanos, isso era um pecado. Você estava roubando de Deus e roubando do próximo. O preço tinha que ser justo também. O próprio Calvino ensinou isso também. Um detalhe importante. Como que você diferenciava, por assim dizer, uma cadeira feita por um puritano e uma cadeira feita por uma outra pessoa? Tá? Os puritanos eram tão radicais nesse negócio de ser perfeito no trabalho. Para vocês terem uma ideia, quando eles faziam uma cadeira, o mesmo acabamento que estava ali no assento da cadeira, na parte superior do assento, eles faziam embaixo. Aí vocês devem se perguntar, mas que ridículo isso, por que gastar o mesmo material embaixo, lixar da mesma forma, invernizar da mesma maneira embaixo, sendo que a pessoa nem vai ver? A pessoa não vê, mas Deus vê. E como Deus vê tudo, tudo que eu faço deveria ser da melhor maneira possível.
Isso fez com que os protestantes puritanos se destacassem no trabalho, certo? Inclusive se enriquecessem pelo seguinte motivo: além de trabalhar da melhor maneira possível, de fazer tudo com um trabalho justo para servir a Deus e servir o próximo, eles deveriam ter uma vida frugal. Ou seja, eles ganhavam dinheiro porque faziam um bom trabalho, certo? Porque vendiam para um preço justo, se destacavam na sua atividade econômica, mas ao mesmo tempo gastar dinheiro em excesso também é pecado. Então é necessário ter uma vida frugal. É necessário, inclusive, emprestar dinheiro para quem precisa abrir o seu negócio. Porque guardar dinheiro sem investir, como disse Calvino, é pecado. Você está roubando de Deus e roubando do próximo que precisa. Isso aqui era a forma como os puritanos viam a relação de trabalho e a relação de dinheiro. Na minha opinião, uma relação muito bonita, inclusive em relação ao trabalho. Porque ela não vê exploração, ela não vê ganância, como muita gente pensa. Ah, a doutrina da predestinação, da eleição, da glória de Deus é uma coisa que os protestantes faziam para o capitalismo. Isso aí é tudo papo furado. O Weber mesmo vê essa ideia. Porque quando o Benjamin Franklin fala lá, tempo é dinheiro, empréstimo é dinheiro, crédito é dinheiro, perdão, preciso investir os seus valores, tal. Naquele século XVIII que Benjamin Franklin escreve, transição para o XIX, na verdade, os Estados Unidos já estavam se secularizando. A ciência, essa racionalidade que o Max Weber analisou aqui, ó, já estava substituindo os valores religiosos. Só que com detalhe, esse processo de cientificismo, de desencantamento do mundo, não anulou todos os valores protestantes, como, certo? Do investimento, de fazer o melhor, de aproveitamento do tempo, porque ficar parado para eles era pecado, mente vazia, oficina do diabo, coisas do tipo. Então, só que veja, agora não era mais um dom de Deus aquilo que você sabe fazer, você faz pelo teu mérito. É um princípio do liberalismo secular, inclusive, né? A meritocracia. Isso não tem nada a ver com puritanismo, não, ao contrário do que muita gente pensa. Porque para os puritanos, se você é bom naquela área, para eles você era bom porque Deus te capacitou. Não era mérito seu, era graça de Deus. Já a secularização, como Max Weber viu, foi trazendo essa individualização da capacidade para o homem, o valor para o homem. E impulsionado por essa ideia de fazer o melhor em menos tempo para lucrar, essa secularização desses valores e essa ideia de movimentar o dinheiro na sociedade, foi a secularização dos valores protestantes. Por isso que Max Weber escreveu essa ideia da ética protestante e o espírito do capitalismo. Porque para Max Weber, essa ideia de ser perfeito, de ser ágil, de ser rápido e de aproveitar o tempo no mundo, diferenciava os protestantes, por exemplo, dos católicos. Porque no catolicismo, é lógico que os católicos também buscam fazer tudo bem feito, é óbvio que sim. Mas em termos dessa secularização capitalista, para o Weber, havia uma diferença. Por exemplo, servir a Deus em plena santificação e em plena devoção, para Weber, era uma atividade do mosteiro. Você tinha que largar a mão da tua vida secular e ir para o mosteiro. Para os protestantes, não. Você podia fazer isso na sua atividade secular. Você não precisava sair da cidade e se isolar, certo? Era possível se dedicar àquilo que Weber chamou de ascetismo secular. Ascetismo é essa separação para Deus, né? Era possível se separar e fazer para Deus mesmo em meio aos homens comuns, tá? Eu não sei se eu fui claro. Espero que sim. Não é tão simples assim de entender Max Weber, tá? Por isso que eu falei que ele é um cara bem sofisticado, inclusive. Muito bem. Espero que eu tenha deixado claro, fazendo essas ponderações do puritanismo para a secularização. Bom, então o combustível é o espírito do capitalismo, essa ética protestante. Mas não é só ela, tá? Como Max Weber falou, foi uma espécie de combustível. Na verdade, o cenário é muito mais amplo. Como eu falei, cientificismo, o relógio, a padronização do tempo nas fábricas e assim por diante. Muito bem. Isso pode gerar uma burocracia, porque cada um querendo agir dessa forma, quando todos de um grupo pensam assim, gera uma burocracia, ou seja,
um mecanismo, um establishment de regras, seja na política, seja na fábrica, aonde as pessoas não querem quebrar, porque sabe que se isso quebrar, todo mundo vai se desarticular, certo? Isso fica claro, por exemplo, no filme Tempos Modernos também. Toda aquela burocracia na fábrica ali, todo mundo está visando ganhar o seu dinheiro, todo mundo está visando um objetivo ali, desde o funcionário até o patrão, ok? Mas isso vai gerando uma ordem entre aquele que obedece, criando os seus códigos, as suas leis, as suas normas, e os funcionários que percebem que precisam fazer isso também. Ou percebem, ou às vezes não percebem, mas acabam contribuindo para uma burocracia. Ou seja, uma forma das quais as coisas não podem ser diferentes, tá? Há uma certa coerção, então, no sistema burocrático. Esses interesses individuais vão se juntando e gerando uma forma de agir coletiva. Mas Max Weber, diferente de Durkheim e diferente de outros pensadores, digamos assim, ele entende que a individualidade continua existindo. E de uma forma até comparada com outros, até certa forma, tanto quanto intensa, comparada com outros, apesar da burocracia. Então, só para relembrar, burocracia, os objetivos de cada um, certo? Para serem aceitos, vão gerando instituições. Essas instituições, como o Estado, por exemplo, elas possuem, por exemplo, o monopólio da violência. As pessoas dão ao Estado o monopólio da violência, como o da polícia, certo? Pois sabem que precisam de um órgão para manter a ordem das suas vidas, para punir os criminosos, para punir aqueles que não respeitam a propriedade ou coisa do tipo. Então, a polícia serve para a manutenção dessa ordem. Ela se torna um organismo burocrático. Mas percebam que essa burocracia surgiu pelo próprio desenvolvimento da sociedade que quer manter essa ordem. Bom, dito isso, vamos falar um pouco das ações individuais, que gradativamente vão contribuindo para a origem dessa disciplina e burocracia. Para Max Weber, veja que a palavra ação é muito forte, diferente do Durkheim, que é a palavra fato, que vem de fatalidade mesmo, uma coisa que acontece. Para Max Weber, o indivíduo nem sempre age movido por uma fatalidade, por uma coerção opressiva, ou ele nem sempre percebe que ele está agindo, tem consciência que ele está agindo. Às vezes ele tem. Por exemplo, existem ações individuais que são ações referentes a fins. A fins. Ou seja, a um objetivo. Por exemplo, um fato social, ou uma ação social, perdão, relativa a fins. Muito bem. Ou ação racional, como Max Weber fala também. Quando eu vou comprar um tênis, certo? Ok? Numa loja, eu, enquanto indivíduo, eu não quero qualquer tênis. Se eu vou comprar um tênis para eu correr, eu preciso comprar um tênis que tenha um amortecedor, que tenha um certo conforto, que não vai machucar os meus pés. Ou seja, eu objetivo a minha ação. Eu posso até estar indo para a loja, movido por uma propaganda que eu vi lá, o Neymar, o Usain Bolt, o Paulo Baier, o maior jogador de futebol da história, né? Que abriu o Mar Vermelho quando bateu a bola rasteiro na beira do Mar Vermelho e as águas se abriram. Tá, nada a ver. Eu posso estar até movido no meu inconsciente, mas na hora que eu estou na loja, a minha ação, ela, apesar de ser movida por uma carga simbólica de propaganda e coisa do tipo, ela ainda vai ser racional, movida a fins. Eu tenho objetivo naquilo. Por isso eu compro um tênis e não outro. Eu tenho propaganda de vários tênis na minha cabeça, mas entre todas essas eu escolho uma. É uma ação individual, movida a fins. Existem ações que são movidas aos valores, como nós estávamos falando há pouco. Quando um puritano acreditava que fazer uma boa cadeira, fazer um bom armário, era uma ação movida a fins, a valores, perdão. Quais valores? Valores espirituais. Uma pessoa pode ser movida a valores filosóficos, né? Quando participa de um movimento social, quando participa de um processo educativo, quando cria uma obra filosófica, coisa do tipo. Um artista pode fazer uma obra movida a valores e assim por diante. Quando nós ajudamos alguém, é uma ação social movida a valores, que você possui.
Da onde surge a burocracia, então? O que isso tem a ver, já que a ação é individual? Quando várias pessoas pensam dessa forma e começam a agir semelhantes a mim, vão surgindo regras sociais daí, para a manutenção daquilo que nós consideramos ser bom, ser útil, certo? Como no caso das religiões, por assim dizer. Para Max Weber, ainda existe a ação afetiva. Essa ação afetiva aqui, ela pode ser considerada aquela mais inconsciente de todas, que é movida por emoções, né? Ações movidas pela paixão, por exemplo. Paixão aqui, quando eu estou falando, não é só a paixão entre um homem e uma mulher, mas aquilo que me move a tomar uma decisão precipitada, muitas vezes. Ações precipitadas são ações sociais afetivas, né? Um crime, muitas vezes, movido por uma ação e reação, uma violência, por assim dizer, né? Um ato violento, até mesmo um ato de suicídio, muitas vezes, ou alguma coisa desse tipo. Né? Uma convulsão popular, quando pessoas saem à rua protestando, muitas vezes sem saber o porquê, movidas pela morte de uma pessoa, acabam criticando outros e acabam querendo caos social, em vez de ir direto naquela situação e punir as pessoas que mataram só aquela pessoa, ou coisas do tipo. Essas são as ações afetivas, tá? Ou ações movidas por emoções, vocês podem encontrar também em alguns textos. E existem as ações tradicionais. Também são movidas a valores, ok? Mas não necessariamente, muitas vezes, a valores individuais, mas valores, assim, nacionais, valores do meu povo, no geral, ok? De um grupo social mais amplo, tá? Para a manutenção da tradição, para a manutenção daquilo que o grupo já tinha decidido como sendo bom, como sendo uma liga, certo? Uma coisa que liga as intenções, certo? A paixão pela terra ou coisa do tipo. Bom, então, são algumas das ações, são os 4 principais, né, itens que Max Weber vai enumerando de formas de ações sociais. Pessoal, esses conceitos aqui não estão no capítulo que eu havia falado para vocês. Então, o que eu quero dizer aqui? Isso aqui vai ter um bônus, digamos assim. Não sei se eu fui claro, espero que sim. É pouco tempo aqui, eu estou gravando num negócio aqui que limita, daqui a pouco cai, daí cagou tudo, então eu preciso terminar rapidamente. Espero que seja claro. Muito bem. Como eu tenho trazido algumas reflexões para vocês, eu acho que tem tudo a ver com o que o Max Weber falou, né? Um dos valores do puritanismo é esse aqui, ao contrário do que muita gente pensa, tá? Max Weber foi até mal interpretado por muitas pessoas, ou às vezes ele mesmo talvez não tinha ainda tanto repertório de fontes históricas para escrever de uma forma mais completa, como o sociólogo, cientista social francês André Billet o criticou, inclusive por isso. Mas de qualquer forma, aqui tem um valor que tanto os puritanos quanto nós podemos ter, que eu acho que é bem interessante para a nossa vida. Quando diz assim, ó, quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Embora os puritanos sejam acusados de serem promotores do capitalismo, principalmente por quem interpreta mal Weber, ou o Weber talvez se deixou interpretar mal ao não deixar tão claro algumas coisas, mas de qualquer forma ele foi um grande pensador, tá? Não quero criticar ele de maneira nenhuma. Agora, esse é um valor puritano. Lucrar, sim. Investir, sim. Exercer o melhor na nossa vida, naquilo que nós sabemos fazer, sim. Mas não amar o dinheiro. O dinheiro não deve ser o fim, certo? O dinheiro deve ser um mecanismo para algo maior, para o bem comum, do meu grupo, para a minha família, em primeiro lugar, evidentemente, para as pessoas ao meu redor. Então, o dinheiro, ele é bom em si, ele não é ruim. O que Salomão critica é o amor ao dinheiro. A própria Bíblia também diz em uma outra passagem, não vou lembrar onde que está agora, que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não o dinheiro. O capitalismo não é ruim, certo? Ele tem problemas quando algumas pessoas acreditam que podem usar do dinheiro para explorar, para humilhar, porque quando o dinheiro se torna um fim em si, aí sim ele se torna perigoso.
Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Por isso que nós temos, por exemplo, políticos que já ganham um bom salário, ou empresários, ou pessoas que ganham um bom salário, têm uma boa renda, já dá para viver legal, mas ainda assim se corrompem para querer mais. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas amam o dinheiro, não o trabalho. Elas amam o dinheiro, não a sua família. Não aquilo que eles precisavam ter para sustentar a sua família. Certo? Então, aquilo vira um buraco sem fim. Como diz ali Salomão, a abundância nunca se fartará. Quando você ama o dinheiro, você nunca se sente farto. Quando nós amamos bens materiais acima de pessoas, nós nunca nos sentimos fartos. A gente sempre vai querer mais. É um buraco sem fim, né? Dostoiévski disse que no homem há um vazio existencial do tamanho de Deus. Se Deus é eterno, somente coisas eternas, somente valores eternos podem preencher o nosso coração, não bens materiais que se perdem. Quanto mais a gente coloca para dentro, mais o buraco fica sem fundo e mais a gente vai querer colocar. E isso gera instabilidade, incerteza e tristeza. Eu acho que se relaciona um pouco com a aula esse princípio aqui, porque era um valor puritano. Mas de qualquer forma, espero que eu possa ter colaborado. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Uma boa semana para vocês aí. Até mais, pessoal.